Basicamente, o que nós vamos fazer é uma peça sólida que tem uma dimensão total de 63 mais o raio. O raio é metade do diâmetro, certo? Já estou gravando, sim. Então, isso significa dizer que daqui para aqui eu tenho essa distância de 18, que somado aos 63 é a distância, é o tamanho total da minha peça, 63 mais 18. A gente não precisa necessariamente fazer esse cálculo, por quê? Uma vez que nós fizermos um retângulo e adicionarmos aqui um círculo, a gente vai conseguir já obter o resultado total da peça. Então, a gente tem uma peça de 63 por 36 com um círculo de raio de 18. Então, vamos fazer isso agora. Então, vou abrir aqui uma New Part Studio. Vou selecionar o plano top e vou escrever sobre ele o nosso sketch. Então, Shift 5. E aqui vamos para a produção da peça. Então, vou começar com uma linha daqui, ó, desse ponto, de 63 milímetros. Então, ferramenta Line, selecionado. Carrego aqui, 63. Vou subir e ela tem 36 de altura. 36. E aqui para a esquerda ela vai complementar aqui no 63, certo? Agora o que é que eu posso fazer? Simplesmente parar aqui, cancelar a produção da peça e executar agora o nosso círculo para complementar a nossa peça. Ou então simplesmente podemos usar, em vez de círculo, a ferramenta essa aqui, ó, que é a ferramenta arco de 3 pontos, certo? Então, eu vou usar ela, arco de 3 pontos, tá aqui, ó. O que é que eu faço? Eu vou selecionar o primeiro ponto do arco, o segundo ponto do arco, ou seja, eu vou abrir um arco e depois eu vou determinar o raio do arco. Então, é onde o arco começa, primeira ponta, segunda ponta, onde o arco vai terminar, e depois eu vou especificar qual vai ser o raio desse arco. Então, vou fazer isso agora. O arco começa aqui, vejam lá que ele já abre um arco, ó, termina aqui, mas agora eu vou atribuir o raio dele. Qual é o raio desse arco? 18, ó, já está aqui, ó, 18. Certo? Então, já tenho a base da minha peça completa. Vejam lá, é isso. O resto é corte, é furo. Então, vou agora carregar aqui em OK e vou extrudir. Extrusão, seleciono o perfil. E qual vai ser a altura? 8. Que está lá no corte, certo? Shift 7. E aí, ó, vejam que eu já tenho a minha parte pronta. Agora, vou fazer os cortes, certo? Eu tenho vários cortes aqui. Eu tenho 4 furos aqui, mais 4 furos aqui e mais um furo central nessa zona. Esse furo é de 26. Eu posso fazer tudo de uma vez, se eu quiser, certo? Todos os furos que eu tenho aqui eu posso fazer de uma vez. Ou fazer em partes. Eu vou fazer tudo, certo? Então, na ferramenta, na face superior, vou fazer um sketch, Shift 5 para visualizar. E agora eu vou fazer só uma linha de referência que vai passar no centro da peça. Vai daqui até aqui. E vou converter isso aqui numa linha de construção, né? É selecionar a linha e vir aqui, ó, Construction. E ela vira uma linha de construção. Porque eu quero é só essa referência. Primeiro, vou fazer esse arco grande aqui, esse círculo grande que está no centro do arco, que a gente acabou de fazer. Ele vai ter 26, ele vai ter 16 de diâmetro. Então, aqui, ele vai ser nessa posição com 16, certo? Depois eu vou ter um aqui em cima, um círculo pequeno, e outro aqui. Vou centralizá-los. Esse círculo maior, ele tem 6,5, esse que está aqui, e esse menor, ele tem 3, certo? Então, é 6,5 e 3. Então, esse aqui tem 6,5, e esse aqui tem, Ctrl Z, o diâmetro dele é 3. Então, vou alinhar eles verticalmente. Eu vejo que eles estão alinhados a 57 milímetros do centro do arco. Só dificultaram aqui, porque eles também estão numa posição à esquerda dessa linha. 63 menos 57 vai ser essa posição. Então, por exemplo, se eu vier aqui, colocar a dimensão, fizer disso aqui para aqui, certo? Fizer 63 menos 57, eu vou ter a distância, que é 6, certo?
Daqui para aqui tem que ser 6, porque é 63 menos 57. Então, vai ter que ser 6. Outra coisa, qual é a distância desse furo para essa borda aqui? Ó? Ele diz aqui que do centro para lá, na verdade, esses dois estão equidistantes 24 milímetros. Significa dizer que do centro para cá é metade. Por isso que eu fiz a linha de referência. Então, daqui para cá é metade de 24, que é 12. Então, daqui para aqui, daqui para aqui, a gente tem 12. Certo? A mesma coisa, o outro círculo aqui. Ó. Ele também vai estar à esquerda quanto? 6. Então, eu posso dimensionar ele sozinho também. 6. E em relação à linha de centro que eu fiz aqui? 5, né? Então, daqui para cá é 5. Tem várias formas de fazer isso agora. O que eu vou fazer para vocês verem. Ou seja, como eu disse, eu vou furar todos, vou fazer todos os furos. E esses dois furos, eles precisam ir para a parte de baixo. Preste atenção nessa ferramenta que eu vou usar agora, que é uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento de coisas, que é a ferramenta Mirror. O que é o Mirror? Mirror é espelhar, certo? Eu acho que eu já devo ter falado sobre isso, mas se eu não falei, eu estou repetindo. Ou se eu não falei, eu falo agora, e se eu falei, já estou repetindo. Não tem problema a repetição. Então, a ferramenta Mirror, eu preciso de duas coisas. A linha que vai fazer referência para Mirror, para espelhar, e o objeto que eu vou espelhar. Então, a primeira coisa que eu preciso selecionar, diz aqui a ferramenta é... Não. Mirror Line, que é a linha de espelho. Qual vocês acham que é a linha de espelho? Essa aqui, né? Porque eu quero que esses dois objetos sejam espelhados em relação a ela. Então, ela é minha linha de espelho. E agora, ele diz assim, selecione as entidades que você deseja espelhar. Quais são? Esse e esse, né? Ó, viram, foram lá para baixo. Só fiz metade do meu trabalho, entre aspas, né? Porque o resto foi o software que complementou. O que é que me falta agora? 4 furos aqui, não é? Que vão estar a 90 graus um do outro. Significa dizer que eles vão estar a 360 graus relacionados. Então, aqui, ó, são 4 furos que estão em relação ao centro do arco, não é? 26 milímetros de diâmetro ou 13 milímetros de raio, certo? Sim. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, em círculo. Vou selecionar a ferramenta construção. E agora o que eu fizer vai ser um círculo em construção. Ou seja, círculo e construção selecionados. Venho aqui, ó, abro. E qual é o valor que eu dou? 26, certo? Agora eu vou posicionar os meus círculos, que vão servir para mim como base para os meus furos, certo? Então, qual o valor desse furo aqui? Está aqui, ó, no corte a gente tem 4,5 de diâmetro. Exatamente. Então, eu vou vir aqui, ó, ferramenta círculo selecionada, vou tirar a seleção da construção, certo? E vou fazer o meu primeiro círculo aqui em cima, verticalmente alinhado ao ponto de origem. 4,5, certo? Vou ensinar outra ferramenta, né, que eu ainda não ensinei. Hoje são 2 ferramentas que vocês vão aprender novas. 3, né, que já aprenderam o chanfro. Hoje a gente já usou o chanfro. Agora usamos o Mirror e vamos usar uma terceira ferramenta que ajuda muito no desenho, que é o Circular Pattern. Existem 2 tipos de patterns. Patterns são padrões. Existe o padrão linear e o padrão circular. O padrão linear permite que eu faça repetições em linhas verticais ou horizontais, em direções, ou horizontal ou vertical. O Circular Pattern permite que eu faça padrões circulares, repetições circulares. Ou seja, se eu quero repetir esse furo, ao redor desse círculo, o que eu devo usar? Um padrão linear ou um padrão circular? Circular, né? Que é um círculo. Então, aqui, ó, eu tenho a ferramenta dos padrões aqui, ó. Eu usei o Mirror e aqui do lado eu tenho o Linear Pattern. Mas se eu carregar nessa setinha, ó, veja o que é que eu tenho. O Circular Pattern e o Linear Pattern. O circular serve para padrões circulares. O linear para padrões lineares, horizontais ou verticais. Então, seleciono o Circular Pattern. E agora
ele vai pedir para eu selecionar o objeto. Ele não diz aqui o que é que eu devo fazer primeiro, mas sempre é o objeto que eu quero fazer padrão. Qual é o objeto que eu quero fazer padrão? O furo de 4,5, certo? Vejam, o que ele sugere aqui, ó. Que eu faça... Mas ele está sugerindo aqui, ó, que disso aqui a partir desse centro. Mas se eu arrastar isso aqui, ó, para aqui, veja o que ele está fazendo. Certo? Aí o que eu preciso fazer agora? Vejam que aqui em cima, deixa eu só arrastar um bocadinho, ó, tem um valor, ó, 3 vezes. São 4 furos, certo? Se eu fizer 4, ó, vejam lá, ó, esse. Já fez os 4 furos, os 4 círculos. Se eu carregar em OK, fora aqui, ó, OK, vejam lá. Estão lá todos os furinhos feitos. Se eu carregar aqui em OK, eu tenho todos os furos que vão me servir de corte para a peça. Então, eu vou vir aqui, ó, Extrude, Solid, Remove, certo? E nas faces que eu quero selecionar, eu vou selecionar o meu sketch. Isso aqui vai ser o quê? True All, né? Carregue em OK e vejam lá. Tudo já está cortado. O que é que eu vou precisar fazer mais? Os chanfros, né? Então, o que é que eu tenho de chanfro? Igual, certo? 5,45 em todos os lados. Só não tem chanfro aqui, ó. Mas eu vou ter um chanfro aqui também de 2,45, certo? Então, eu tenho 5,45, 5,45, 5,45, 5,45. E nas duas faces, aqui, ó, e embaixo. Então, vamos lá. Ferramenta chanfro. 0,5. Equal distance vai dar igual, né? Se for equal distance ou distance angle, vai dar a mesma coisa, desde que o ângulo seja 45. Então, eu vou colocar equal distance e vou atribuir. Então, aqui, nessa face, em todos esses. Na outra face, igual. Posso atribuir tudo de uma vez. Carreguei em OK. Está tudo chanfrado. O último chanfro que me falta, esse chanfro de 2,45, certo? Então, eu vou vir aqui, ferramenta chanfro, seleciono aqui e aqui. E qual o valor que eu coloco aqui na distância? 2. E já está. E essa é a peça finalizada. Isso aqui de quebrar as arestas, isso é feito no trabalho, não é no desenho. Significa dizer que a pessoa que vai produzir a peça lá vai fazer uma última passagem para que a peça não fique com quinas vivas, certo? Informações que a gente tem aqui nesse desenho. Isso aqui indica rugosidade, não convém a gente se interessar com isso agora. Por isso agora, informação que vocês tiveram no desenho anterior, que eu não tinha falado. São essas aqui. Essas aqui foram essas aqui. Isso aqui representa um furo de diâmetro 7, true all, né? O true significa que é passante. Esse símbolo representa que ele vai ter um escariado de 9 milímetros a 90 graus. Certo? O que significa isso? Significa dizer que nessa superfície aqui, ó, se eu for medir essa superfície aqui, é como se eu tivesse um quadrado, certo? Em que as faces dele são 9 milímetros. Ele vai estar aqui a 90 graus. Então, se eu fizer uma linha daqui para aqui, daqui para aqui, o ângulo que eu vou ter aqui é 90 graus. E a distância desse ponto até esse tem que ser 9. É como se eu pegasse um quadrado e colocasse ele aqui, certo? Com as faces de 9 milímetros, porque é o resultado que eu vou ter no final aqui. Isso aqui não convém a gente saber agora também, porque isso é referência geométrica e também referência geométrica. Pronto. O importante era isso aqui, a gente sabia que esse símbolo é um símbolo de escariado, tá? Pronto. Dúvidas?